Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar, na nossa disciplina de História. Espero que todos vocês estejam bem, que nós possamos, dar essa retomada, nessa retomada de ano, que nós possamos assim desenvolver da melhor forma possível os nossos trabalhos. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho da nossa disciplina de História, tá certo? Então, quando nós falamos de História, nós estamos hoje aqui para falar do feudalismo, da sua sociedade, cultura, religião, e nós percebemos o quanto, essa sociedade feudal, que faz parte dessa Europa medieval, que foi se formando por meio desse longo processo de combinação dos elementos de origem romana, germânica e também com grandes aspectos de uma religiosidade que vai se firmando cada vez mais durante esse período. Dos romanos, nós temos, a herança do colonato, que é essa relação de trabalho em que o camponês ele usava um pedaço de terra e do proprietário para o seu sustento, um pedaço de terra do proprietário para que ele pudesse assim tirar o seu sustento. Em troca, dava a ele uma parte dessa colheita, tá certo? Nós temos aí dos germanos o quê? Dos germanos nós temos o comitatus, O que é o comitatus? A gente tem um grupo de guerreiros que são unidos a um chefe militar e a eles devem servir e honrar. Então houve ainda também um terceiro elemento que a gente não pode deixar de falar e que se torna muito importante nessa sociedade medieval, que é a importância do cristianismo, que vai possibilitar a ligação entre os romanos e os germânicos e dar origem a esse mundo medieval. Então é importante que a gente perceba que são três fortes elementos que vão formando assim, contribuindo para essa sociedade medieval que vai se firmando na Europa durante todo esse contexto que nós estamos a estudar. Então, o feudalismo, que a gente tem, por nome assim, o feudalismo nessa Europa medieval, ele se desenvolveu desenvolveu um modo de organização da política, um modo de organização da sociedade, da economia, que nós chamamos de feudalismo, tá certo? Então a gente vê, que Carlos Magno ele foi distribuindo terras a cargos, e cargos a nobres, tá certo? Condes, duques, marqueses. E em troca dessa fidelidade, a gente vai tendo aí a relação de vassalagem, Com a morte de Carlos Magno, esses vassalos, do rei e seus descendentes, eles passaram a fazer o mesmo, e a doar o feudo. O que é o feudo, Essa grande propriedade de terra. E aí eles doavam a outro homem e em troca disso eles queriam a fidelidade e a dependência pessoal. O feudo que a gente conhece nessa grande extensão de terra, certo? Mas podia também ser um direito de cobrar impostos, receber um cargo ou uma quantia paga em dinheiro, como gado, cereais, tá certo? Então isso era importante, é importante nós percebermos e entendermos bem, o que faz parte de todo esse contexto dessa sociedade feudal. A gente tem as relações, de sucerania e vassalagem. A gente tem aí o sucerano, que é aquele que doava um feudo, assim ele era chamado, e o vassalo, aquele que recebia o feudo. Então, dessa forma, a gente tem aí esse exemplo em que, por exemplo, um duque ele doava um feudo a um conde, e aí ele tornava-se suzerano do conde, e este conde, o seu vassalo. Então, se o conde, por sua vez, ele doava parte do feudo recebido a um barão, ele passava a ser, nesse caso o barão, este passava a ser vassalo do conde. Então, o conde era, ao mesmo tempo, vassalo do duque e suzerano do barão. Então, como muitas vezes o feudo era uma terra, aos poucos, o território da Europa Ocidental ele foi se fragmentando. O que isso quer dizer? Ele foi se dividindo, ficando cada vez mais, dividido, fragmentado, em espaços menores, e com isso os nobres eles foram se fortalecendo e os reis carolíngios, eles foram perdendo o poder e o feudalismo foi aos poucos se consolidando dessa forma, em torno dessas relações que nós aqui apresentamos e se consolidando, dessa forma no sentido em que a gente tem o fortalecimento desse senhor feudal, dono dessa grande propriedade de terra, também do cristianismo, que nós vamos ver mais adiante todas essas relações que existem dentro desse contexto da sociedade feudal. Nós temos também, tá certo, o que chamamos de juramento de fidelidade. O que é isso?
né? Quando se doa o feudo, se dá por meio de um juramento. E aí esse juramento eles chamam de juramento de fidelidade. Ele é o que? Uma cerimônia, certo? Na qual o suzerano e o vassalo, eles acabavam que se comprometendo um com o outro, tá certo? Então o juramento ele servia para isso, para que houvesse obrigações, comprometimento por parte de um para com o outro, tá certo? Então por isso que a gente tem aqui algumas obrigações, né? Que do vassalo, por exemplo, prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho dele, comparecer ao tribunal para depor a favor dele, né, do seu senhor. Então isso era apenas algumas das obrigações, tá certo? Do vassalo. Do suzerano, a gente tem também, né, ajudar o vassalo militarmente quando solicitado, comparecer ao tribunal em defesa dele também. E na Europa medieval, cada senhor ele se tornava uma autoridade máxima nos seus domínios. Então, por exemplo, se eu tenho, né, uma grande propriedade de terra, eu sou o senhor dessa propriedade. Então, eu tenho autoridades máximas nos domínios dessa propriedade que é minha. E aí, né, esse domínio era meu, tá certo? Então, por quê? Porque eu sou o dono dessa propriedade. Então, era eu, né, o senhor, por exemplo, né, que julgava as pessoas, aplicava as penas, cobrava impostos, né, e às vezes, né, também fazia sua própria moeda, né? Essa palavra aí, cunhava sua própria moeda. Quer dizer o quê? Que eles poderiam fazer sua própria moeda, tendo em vista que eles poderiam, né, ter autoridade nos domínios da sua propriedade, tá certo? Então, isso eram características fortíssimas desse período medieval. E aí a gente tem o senhorio, né? Muitos historiadores especializados em Idade Média chamam essa unidade de produção, que a gente vê na imagem que vai se seguir adiante, né? Como o senhorio era muitas vezes, né, doado na forma de um benefício. Então tornou-se também apto chamá-lo de feudo, tá certo? Então o feudo, que é a grande propriedade de terra. E nós vamos ver na seguinte imagem que vai se apresentar para nós, tá certo? E aí a gente tem, né, algumas características desse feudalismo, tá certo? Que são importantes a gente ter essas características em mente, que são as relações baseadas na dependência, na fidelidade, que eu acabei de falar para vocês, no poder político, que na verdade ele era descentralizado. O que isso quer dizer? Que ele era dividido entre diversos senhores e não concentrado única e exclusivamente na mão de um rei. Então existiam vários senhores de terra, vários proprietários de terra. Então, como a gente viu anteriormente no slide, ou seja, cada um tinha poder nos domínios da sua terra. Também temos uma forte, né, tendência do cristianismo durante esse período medieval, é o predomínio do cristianismo, que é a religião cristã que se predomina nesse contexto da história desse período, e a produção, né, econômica, que na sua grande maioria ela era voltada para a subsistência. O que isso quer dizer? Era uma produção voltada para que eles pudessem tirar dela o sustento deles, tá certo? Então, isso era, né, essas eram as características do feudalismo, tá certo? Então, a gente pode também, mais à frente, nós vamos falar de outras coisas que vão se apresentando durante esse período, mas a gente tem, né, que ter em mente que essas são, né, talvez as principais características desse período medieval, tá bom? Então, a gente tem aqui uma imagem, como eu acabei de falar anteriormente, um exemplo do feudo, né? E aí a gente traz algumas, né, características de como era esse feudo, o manso senhorial, que era onde essas terras onde, né, tudo que se produzia, ele era para o senhor, né? A gente tem aí o manso senhorial, tá certo? Se você observar o manso senhorial, você vai ver que ele está aqui, ó, nesse centro, tá bom? A gente também tem as terras comunais, tá bom? Aqui as terras comunais, florestas, pastagens, que eram usadas para os habitantes do feudo. Então a gente tem aqui, ó, o manso comunal, que a gente poderia também chamar de terras comunais, onde tem o nome aqui, ó, pastos, tá certo? Manso comunal, próximo a ela a gente tem aqui a casa do servo. Então são localidades muito mais próximas, né, de onde os servos moravam. E o manso servil também, terras que os camponeses usavam para sobreviver, cumprir obrigações para com os senhores, tá certo? Essa parte do feudo, onde eles também realizavam essas obrigações. Aqui a gente tem o castelo, mais ao fundo,
fundo, onde ficavam, né, as figuras, né, detentoras do poder desse feudo, dessa região, o moinho, que muitas vezes era utilizado por todos, mas às vezes o servo também tinha que pagar impostos pela utilização desse moinho, e as plantações que eram destinadas para a agricultura naquele período. Então é uma imagem, né, bastante reflexiva para que vocês possam, né, assim, a partir dessa visualização, entender um pouco como era um feudo. E não podemos deixar de falar da igreja, né, que era o símbolo da religiosidade e que ela era, né, destinada para que as pessoas pudessem assim cultuar, né, a sua religiosidade naquele momento, tá bom? Aqui a gente tem, né, essa produção, como eu acabei de dizer, nesse feudo, que era de alimentos. Nesse feudo eles podiam também, né, produzir suas roupas, ferramentas. Às vezes vinha de fora alguns produtos, como por exemplo o sal, que era essencial, né, à vida deles. O ferro também poderia vir de fora, que era para a fabricação de armas, né, utensílios, que também era utilizado. Mas na sua grande maioria a economia era quase que toda autossuficiente, né? A gente não pode dizer, né, numa totalidade, porque existia essa necessidade de também ter, né, alguns desses outros produtos, e aí a gente tem, né, essa autossuficiência, mas também com um pouco dessa dependência de alguns poucos produtos que haviam necessidade para eles poderem assim sobreviver e conduzir as suas atividades. A gente tem aqui o castelo, né, que era ao mesmo tempo a moradia e a fortaleza do senhor, tá bom? Então nesse castelo viviam os senhores, né, com sua família, recebiam convidados, estabeleciam alianças, eram de lá também que eles governavam, né, a sua família, os servidores, os dependentes, e esse é o elemento que expressa, né, a fragmentação do poder político existente no feudalismo. Por quê? Porque geralmente existiam vários castelos naquela região, e cada castelo desse ele era pertencente a uma família senhora, né, daquele feudo, tá bom? Que eles tinham e aonde era acontecia todas essas relações que a gente acabou de falar anteriormente dos nossos slides que se passaram, tá bom? E aí a gente finaliza essa nossa aula, né, com algumas atividades que eu deixo aqui para vocês refletirem, que é de como é que se formou essa Europa medieval, o que significa colonato e comitatus, né, que vocês possam também fazer uma definição do que é o feudo e qual seria essa diferença entre o suzerano e o vassalo, tá bom? E as características do feudalismo, tá certo? Então, assim, são apenas algumas atividades para a reflexão de vocês e que vocês possam, assim, desenvolver esse trabalho para que possam, assim, melhorar o conhecimento, tá bom? Então, assim, a gente vai encerrando essa nossa pequena apresentação sobre essa parte da história, né, da Europa medieval, para que vocês possam ter um pouquinho desse conhecimento e que vocês possam, assim, compartilhar também com os colegas. Curtam a nossa página, participem, se inscrevam, assistam às aulas e não deixem de, né, assistir às aulas online, fazer as atividades e dar o retorno para os seus professores, tá bom? Um grande abraço a todos e que assim a gente possa, né, nos encontrar nas próximas aulas, se Deus quiser, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.